Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus pela vossa vida. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Senhor Jesus para ministrar mais uma palavra. O ensinamento de Deus, ele me deu uma revelação hoje sobre a passagem do Evangelho a qual escreveu Mateus, chamado também de Levi, no capítulo 9, no versículo de número 18 em diante, onde o Senhor Jesus ele opera 2 milagres, da cura da mulher do fluxo do sangue e da ressurreição de uma menina, filha de um líder ou um chefe ou um dos príncipes da sinagoga chamado Jairo. 2 milagres, um trazendo cura e o outro trazendo ressurreição à vida daquele que estava morta, daquela menina. Mas antes de nós começar a estudar, como é de costume, nós queremos te pedir, a você que está nos assistindo agora, se você já é inscrito, você deixa seu like, seu comentário, você compartilha esse vídeo, fique até o final para entender qual é esta visão, revelação que Deus tem para nós sobre este capítulo de número 9 do evangelista Mateus, apóstolo Mateus. E se você chegou agora e nunca esteve conosco, ou se já assistiu e ainda não se inscreveu, eu quero te pedir que você coopere com o nosso trabalho, se inscreva. Embaixo do vídeo está em vermelho escrito inscrever-se. Você clica ali, automaticamente estará escrito. Você não precisa pagar nenhum centavo. É totalmente gratuito e você ainda estará se inscrevendo e nos ajudando, nos apoiando, incentivando a continuar a meditar, ensinar a palavra de Deus. Também deixe seu like, seu comentário. Fique conosco para que possamos estudar junto. Veja, esta passagem ela é tremendamente impactante, porque Jesus está andando, passeando, caminhando por Jerusalém, até que chega um dos principados, um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e ele pede para Jesus em clamor, pois um pai está deixando sua filha quase morta na sua casa. E logo que Jesus começa a ir, vem uma mulher agora, com fluxo de sangue, uma mulher que sofria durante 12 anos, ela está sofrendo esse fluxo, dessa hemorragia, sem ter como resolver, gastando todos os seus recursos, procurando em todas as portas daquele período, daquela cultura, tentando resolver e nada acontece. E naquele caminho, Jesus agora está agindo dentro da sua onisciência, ele sabe que haverá 2 milagres, um milagre onde ele estará na casa de Jairo, alcançando a menina, que quando ele chegar lá, ela vai estar morta, e também nesse período de caminhando em direção à casa, esta mulher, com uma determinação e uma fé impactante, ultrapassando todas as barreiras, todos os obstáculos, ela vai chegar e tocar nas vestes de Jesus, e das vestes dele vai sair virtude, pela fé que ela tinha e a graça que está sobre o Messias, e ela receberá a cura. Mas verdadeiramente eu não estou sentindo da parte de Deus expressar sobre os milagres, ainda que isso seja edificante, ainda que isso seja importante para mostrar a deidade, a divindade e a graça do Messias que estava sobre o homem chamado Jesus Cristo. Mas Deus me deu uma revelação sobre esta passagem. Primeiramente, Jesus ele está se dirigindo a curar uma menina, pois o pai dela estava chamando para ele curar, pois ela estava viva ainda, e a menina tinha 12 anos. E após esta caminhada, vem uma mulher que sofre de uma enfermidade, uma hemorragia, de 12 anos. As duas têm 12. Uma tem 12 anos e a outra tem 12 anos de sofrimento e de enfermidade. Jesus está no meio de duas gerações. Uma geração de uma mulher madura, sofrida, angustiada, que está perdendo a sua vida, está esvaindo a sua saúde, está perdendo o ânimo, desanimada, sofredora, sem expectativa, sem experiência mais para contar, sem testemunho. E do outro lado, Jesus vê uma nova geração, uma geração de uma adolescente que sofre e o projeto, ou tudo que ocorre sobre a vida dela, está declarando que isso levará à morte. Eu quero trazer e aplicar no nosso dia para o mundo espiritual. Esta mulher que tem o fluxo do sangue, ela é o símbolo da igreja espiritual espalhada por todo o globo da terra. Veja bem, eu não estou me dirigindo ou falando de uma placa denominacional, de um ministério apenas, de uma congregação, de uma igreja fundada por algum missionário ou apóstolo. Eu estou trazendo, segundo a visão que Deus me deu, de um contexto a nível mundial e espiritual da noiva do Cordeiro, da igreja
universal espiritual de Cristo espalhada por todas as congregações, por todas as denominações. Aquela mulher que está caminhando, sofrendo, perdendo a vida, fluindo de dentro de si a essência da vida, a qual está se arrastando, sem mais aquele ânimo que ela tinha. Isto é o símbolo da igreja que nós estamos vivendo, contemporânea, uma igreja sem muito ânimo, uma igreja que não tem mais sentimento, um desejo fervoroso de perseverar e buscar a presença de Deus. Há um abatimento espiritual a nível mundial sobre as igrejas. A igreja do Cristo vivo, espalhada por todas as denominações e das nomenclaturas das placas denominacionais. Há um desânimo, o evangelismo é quase inexistente. Alguns fazem isso esporadicamente. A busca em oração é algo de uma maneira tão difícil de entender e ver pessoas desejando buscar. Há um esvaziamento do desejo da maioria de todas as igrejas de querer buscar a Deus em oração. A não ser, volto eu dizer, alguns que são tocados, constrangidos e ardentemente dentro da sua tricotomia, um propósito, um desejo de buscar a Deus. Mas isso é um movimento, é a minoria, porque a maioria está no quadro a qual estava esta mulher. Uma geração que veio de um avivamento, uma geração que veio de um impacto do derramar do Espírito, de um mover impactante que salvou e manifestou centenas e milhares de almas de conversões, libertações, testemunho, batismo com o Espírito Santo. Mas agora, nós encontramos-se num período da igreja da mulher do fluxo do sangue espiritual. Uma igreja a nível espiritual, sem ânimo, sem sonhos e projetos espirituais, a qual vive a maioria dos seus sonhos, seus projetos a nível terrenal, temporal, material e consumista. Mas para isso ter um livramento, para isso ter uma mudança, é necessário, como a mulher do fluxo de sangue, tomar uma decisão como aquela mulher tomou, se levantou do chão que se arrastava, ultrapassou as barreiras, as proibições da cultura judaica que impedia a mulher que estava com fluxo de sangue chegar em onde tivesse população, acúmulo de pessoas, porque ela era considerada impura. Mas aquela mulher tomou uma decisão de encontrar-se, de buscar a virtude, de buscar a cura através da oração, através da intercessão, através de chegar até os pés de Cristo. Na nossa geração, da igreja contemporânea, da igreja espiritual, da igreja mundial, não deve ser diferente, para que a igreja volte ao primeiro amor, que a igreja volte à ardência daquele sentimento de buscar a presença, o batismo, a glória, os dons, e começar a olhar e contemplar o autor e consumador da nossa salvação. A igreja precisa voltar novamente aos pés do Calvário, levantar altar de busca, não por coisas materiais, riquezas, passageiras, conforto e coisas que fazem o homem se sentir orgulhosos, de maneiras que ocupam todo ou quase seu tempo em busca de qualificações que possam levá-los a acumular recursos, acumular bens, acumular fortuna. Não é para isso que Deus chamou, convocou, estabeleceu, capacitou a igreja, mas chamou para receber o poder, ser testemunha em Jerusalém, ser testemunha na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O mundo espiritual, o reino de Deus produzindo com sinais e prodígio, mas está se esvaindo a virtude, a essência do verdadeiro cristianismo, a qual a igreja primitiva continuamente recebia e produzia de maneiras que abatia as portas do inferno, rompia com as colunas do diabo, derrubava todo tipo de impedimento de castas e potestades. E quando vemos Jesus agora tocando, a mulher tocando nele, recebendo a cura, Jesus agora começa a se dirigir até a nova geração, porque se a geração velha, se a geração do passado está dormindo, está doente, a próxima geração
tudo indica as possibilidades que a próxima geração será uma geração doente e morta espiritual, a não ser que o Mestre Jesus cure a geração passada e se volte para a geração futura. E foi isso que Jesus fez. A geração passada tomou uma decisão, como o filho pródigo disse: eu voltarei para a casa do pai e buscarei o perdão a ele. E assim a mulher fez, ela foi, recebeu a cura. Agora Jesus vai em direção àquele que não tem, aquele que não mais sente, aquele que nunca teve, para receber. Quando chega, a menina já está morta, mas Jesus entra, porque havia um propósito, tanto de tocar na geração passada, que estava perdendo a essência, quanto se voltar para a geração futura, que está nascendo corrompida, que está nascendo desnutrida, fraca espiritualmente, sem testemunho, sem encontro. Jesus vai e toca e diz para aquela menina: Talita cumi, eu te digo, levanta. E aquela menina se levanta. E agora Jesus está no centro, como a geração passada, com vida, com saúde e com revestimento de poder e milagre, e uma nova geração que saiu da enfermidade, do desânimo e da promessa da morte, para estar agora duas gerações, a do passado e a do futuro, recebendo a providência. E nós precisamos isso para nós, a igreja que está vivendo a história do passado, ensinando as novas gerações, para que a geração da frente, a geração do futuro, seja uma geração de vida, uma geração espiritual, uma geração que contemple a glória do Senhor. Porque quando chegou Esdras e Neemias, inauguraram a segunda casa, o segundo templo, diz a Bíblia Sagrada que os idosos choravam e os novos se alegravam. Os idosos choravam porque via que a primeira casa era maior, tinha mais resplendor, tinha mais glória, e a segunda casa era uma casa tímida, era uma casa pequena, não tinha arca, não tinha óleo, não tinha unção. E os novos estavam alegres, porque eles não sabiam o que era arca, eles não sabiam o que era glória, eles não sabiam o que era unção. E por isso nós não podemos permitir que a nova geração ela viva um evangelho, viva uma espiritualidade muito rasa, sem ter perspectiva de poder, de unção, de renovo e batismo. Mas nós queremos invocar o nome do Senhor Jesus, para que ele venha no tempo, antes que o grande dia do Senhor chegue, para trazer um grande, impactante avivamento na geração que está passando e na próxima geração que está se levantando, para que a igreja do Senhor seja uma igreja viva, de poder e glória. Vamos orar como disse o profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no nosso meio aviva. Um grande avivamento é uma necessidade, hoje, cotidianamente, agora e para sempre. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude e sopre o vento do Espírito para trazer um grande mover, um grande avivamento a nível mundial, para transformar milhões e milhões de vidas que ainda estão presos e levantar os que estão adormecidos nas congregações e vivendo uma conformidade religiosa sem graça, sem essência, sem poder e sem manifestação. Que o sangue de Jesus esteja sobre nossas vidas e que Deus nos guarde. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Um grande abraço.